Esse é o segundo vídeo da série Conhecendo as Bases da Psicologia e hoje o tema será sobre como o ser humano se relaciona com a materialidade. Para o ser humano se relacionar com a materialidade, ele se utiliza da consciência. Isso significa que vai ser pelas maneiras de percepção, imaginação ou reflexão. E aí aparece uma coisa interessante, porque quando eu tenho uma percepção de um objeto, por exemplo, dessa lâmpada, eu sempre enxergo ela por perfis, eu não consigo enxergá-la na totalidade. Então, conhecer a lâmpada é conhecer os diversos perfis como ela se apresenta. Quanto mais eu ter acesso a esses perfis, mais eu vou conhecendo a lâmpada. A mesma coisa quando se fala de uma pessoa. Conhecer uma pessoa é conhecer os diversos perfis que ela se apresenta. Só que na pessoa tem um componente que ainda é a temporalidade. Por exemplo, conhecer uma pessoa é saber da sua história, é saber dos seus projetos futuros, é entender os seus valores, o seu modo de ser. Então, quando se fala de conhecimento, é um conhecimento que num primeiro momento ele é o quê? Perceptivo, tu vai perceber os objetos, tu vai perceber a pessoa. Quando a pessoa é muito criança, ela só tem essa percepção. É a partir da percepção que a criança vai constituindo elementos que mais tarde ela vai conseguir o quê? Refletir. Isso significa que a primeira consciência do ser humano é a perceptiva. Depois é que a criança, a partir desse conhecimento perceptivo, é que ela vai conseguir formar imagens e refletir a respeito. E o interessante é que no outro extremo, que seria, digamos, alguém fazendo um pós-doutorado, ele também está no limite da ciência, ele está no limite do conhecimento. Pega, por exemplo, um astrofísico, quando ele se depara com um novo astro no universo, um novo elemento no universo, ele não sabe o que é. O que ele faz? Ele vai buscar informações, ele vai perceber como é que é esse elemento, as maneiras como vai ser a refração da luz, a velocidade. A partir desse conhecimento perceptivo é que ele vai, através da reflexão, comparar com conhecimentos passados e formar novos conhecimentos. E um outro aspecto interessante da materialidade é o que se denomina de fragilidade. O que é a fragilidade? Frágil é todo objeto que tem em seu ser a possibilidade de não ser mais ele. Significa o quê? Essa lâmpada é frágil? Se eu pegar, por exemplo, um martelo e bater na lâmpada, ela vai o quê? Ela vai quebrar, ela vai deixar de ser essa lâmpada, por isso que ela é frágil. Dentro da filosofia se diz o seguinte: todo ser é frágil quando todo ser tem a possibilidade de não ser, quer dizer, dele não ser mais aquilo ali. Isso significa o quê? Que a fragilidade está na base de várias situações psicológicas. Sem a fragilidade, por exemplo, você não daria valor às coisas. Por que alguma coisa é valiosa? Por que você toma cuidado? Por que ao trocar uma lâmpada você toma cuidado com a lâmpada? Porque ela simplesmente pode quebrar. Então toda a questão de cuidado, de valorização, ou mesmo de situações emocionais, por exemplo, do medo, ele só existe porque a fragilidade existe. Por que uma pessoa às vezes tem medo de sofrer um acidente? Porque ela vai danificar o corpo, ela vai se machucar. Se ela fosse totalmente resistente, ela não teria esse medo. Se você pensar, por exemplo, em histórias em quadrinhos, personagens, de super-homem, de um Hulk, de qualquer outro personagem, geralmente ele chama atenção para quê? Na resistência. Ele raramente se machuca, quando se machuca ele novamente se reconstitui, por isso que ele é muito corajoso, ele não tem fragilidade. Geralmente o super-herói ele enfrenta as coisas porque ele não se machuca, ele não é frágil, ele é resistente. Só que no mundo real tem essa fragilidade, e essa fragilidade não é só na materialidade, ela também no aspecto psicológico. Pega, por exemplo, um relacionamento amoroso, ele também tem um aspecto de fragilidade, porque se das pessoas dessa relação amorosa
faz alguma coisa que realmente machuque o outro, ou que decepcione o outro, ou que corte com os valores e expectativas do outro, pode simplesmente ruir esse relacionamento amoroso. Ele só vai ruir porque na Constituição tem uma fragilidade. Só que é possível não ter um relacionamento sem fragilidade? Não, essa fragilidade faz parte do mundo. Por isso que às vezes se estuda a materialidade para se compreender o aspecto psicológico. Então, esse elemento de fragilidade ele está presente em diversos aspectos psicológicos. A materialidade é só isso? Não, mas a partir do estudo da materialidade é possível desenvolver o estudo do processo do conhecimento, a epistemologia, e é possível, por exemplo, constatando a fragilidade, compreender diversos aspectos emocionais do ser humano. Existe também um outro elemento que daí precisa de um componente também do tempo, que daí estudaremos um pouco mais adiante, que é a questão da ausência. Como é que eu lido com a ausência de alguma coisa? E aqui nós estamos encerrando essa primeira fase do relacionamento do ser humano com a materialidade. Então grave bem isso. A formação do conhecimento tem uma base material e a fragilidade tem uma base que vai aparecer no aspecto emocional. Então, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo é importante para você começar a entender o ser humano no aspecto psicológico. E aqui ao lado tem um sininho. Clique ali para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, mas eu quero não só vídeo, eu quero aprofundar esse assunto. Então, nos siga aqui nas redes sociais, só aqui do lado tem um blog, que tem alguns artigos. Ah, Flávio, mas eu quero tirar uma dúvida. Tem o meu telefone aqui, entre em contato, tire a sua dúvida, terei imenso prazer em estar conversando contigo. Tá certo? Até o próximo vídeo então, pessoal. Valeu!